Declaração de líder do PL. Bom dia, Noves Prares, novamente, presidente, colegas vereadores. Hoje eu tenho alguns assuntos para tratar aqui, bem importantes, principalmente para a região do interior, mas eu vou começar por um assunto que foi a ida a Brasília, minha primeira vez, indo lá na capital federal, né, Daniel Santos? Não aconteceu nada do que tu previa, mas deu tudo certo, sobrevivemos, fomos e voltamos bonitinhos. E como hoje o nosso tema tratou bastante de educação, né, e hoje aqui era se corria o bicho pegava, se ficasse o bicho comia, né, então foi feia a coisa. Mas eu voltei da capital com algumas notícias importantes, e eu tentei trabalhar em cima da educação nessas minhas primeiras incursões e tentativas de emendas parlamentares, e então a ideia... Presidente, o meu tempo, por favor. Obrigado, secretário Caleb, presidente. Então, o que eu tentei buscar? Eu tinha alguns projetos relacionados a algumas escolas aqui da nossa cidade, a Escola Dario, lá do Jardim Iracema, a Escola Protásio, ali da divisa do Serrano com o Jardim Eldorado, e fui de atrás, né, levei esses documentos, esses projetos, e saí de lá com algumas garantias de que virão emendas parlamentares aí no mês de fevereiro para essas duas escolas, para realmente conseguir concretizar aqueles projetos. Também tive a garantia de uma emenda lá para a Escola Esther Benvenuti, do bairro Fátima, da colega Daiane, vai ajudar muito numa solicitação dos pais lá. Então, já garantimos essa emenda através do deputado Neri, aqui a nível de Estado. Então, coisinha simples, mas eu busquei, através das minhas primeiras discussões, como eu disse, vou tentar para a educação. Claro, levei os ofícios a todos os nossos deputados gaúchos, agradeço em especial aos deputados de Caxias do Sul, a Denise Pessoa e o Marcon, que nos receberam muito bem, e a todos os deputados gaúchos que foram muito gentis, né, me acolheram muito bem em seus gabinetes, foi uma correria, eu e meu assessor iniciamos a caminhada por volta das 9 horas da manhã e chegou o final da tarde, nós estávamos com cãibra nas pernas de subir e descer aqueles anexos para um lado e para o outro, visitando os gabinetes, mas foi muito interessante e fomos lá, fomos bem recebidos e deixamos para eles os projetos para nós, pessoal lá de Criúva, que me cobra muito, a questão das pavimentações, os projetos de asfaltamento das estradas, lá da Natalino Boschetti, da Valdemar Pante, a estrada Professora Noêmia, a Jacob. Então, várias estradas ali de Criúva que o pessoal cobrava que a gente fosse atrás buscar emendas parlamentares, eu deixei tudo lá com eles, e agora a gente vai estar lembrando sempre os deputados que nós precisamos, quando sobrar alguma coisa lá, destinar recursos para a nossa região de Caxias. Obtive algumas informações bem interessantes que nós poderíamos estar cadastrando 1 quilômetro de cada projeto a nível de Estado, e quando já cheguei aqui em Caxias, já fiz essa solicitação na CEPLAN, que encaminhou diretamente para a Secretaria de Obras para encaminhar essa solicitação a nível de Estado de 1 quilômetro em cada estrada que tenha acesso, ligação com as escolas, então a gente consegue contemplar todas as estradas nesse quesito. E também no Ministério do Turismo também vai ser cadastrado essas estradas, para que daqui a pouco a gente consiga, a nível de governo federal, também obter algum recurso para fazer essa pavimentação asfáltica. Então, agora é só aguardar e cobrar e ficar monitorando os deputados lá em Brasília, para ver se realmente a gente consegue oficializar, né, essas emendas. Eu não vou garantir agora o que vai vir, né, vereadora Marisol, porque a gente só sabe que a emenda, só quando ela chega, que a gente pode dar a garantia. Então, eu vou ficar monitorando e cobrando os deputados para que, sim, essas emendas cheguem. Essas emendas a gente conseguiu com o deputado Derley, o deputado Lucas Redecker também foi muito sucinto, então, eu acredito que a gente vai obter bons frutos.
O segundo tema que eu gostaria de citar hoje e falar, e eu quero também aqui agradecer ao colega Pedro Rodrigues e ao colega Sandro Fantinel, que estiveram conosco, e o assessor do vereador Caleb Gabim, que estiveram conosco, também o pessoal da TV Câmara, aqui a Carol e o Guilherme, estiveram conosco em Porto Alegre, na última semana, na última quinta-feira, em visita ao DAER, no qual buscamos melhorias para aqueles pontos tão críticos da Rota do Sol. Posso citar aqui a entrada do Atílio Andreassa, o acesso ao bairro Serrano, ali na Rota do Sol, a entrada do bairro Jardim das Hortênsias, também temos ali a entrada do Santo Omobon, logo mais à frente, São Gotardo, Vila Seca, Criúva, e mais aquela outra parte lá na frente, no Décio Ramos. E vereador Fantinel e vereador Sandro Fantinel e vereador Pedro Rodrigues, nós saímos bem contentes de lá, por ver que lá estavam, né, a dona Zélia e a Janete, né, que eram servidoras, juntamente com o diretor do DAER, e eles pediram para nós, vereadores, qual que é a prioridade de vocês, onde está acontecendo mais mortes, e nós citamos Serrano, Jardim das Hortênsias e Criúva, são os pontos mais críticos. São os pontos mais críticos. E aí obtivemos deles a concordância que eles irão fazer o projeto na sobra desses valores, esses 393 milhões, que vai ser feito o investimento, né, de melhoria na Rota do Sol, que vem do FUNRICS, para que eles possam contemplar projetos. E eu até questionei, se não der desses valores, que o governo do Estado, que o DAER faça, né, um aditivo, para que seja feita alguma coisa naqueles locais, porque são muito perigosos, e todo momento a gente vem perdendo pessoas, a gente vem perdendo amigos naqueles locais, e isso são vidas, né, colega Sandro, e a gente tem que lutar por essas pessoas. Não é um assunto de hoje, eu sei que tem vários vereadores que já batalharam muito com isso, já foram muitas vezes a Porto Alegre, mas nós temos que continuar insistindo. Ficou uma agenda definida para fevereiro do próximo ano, aonde vamos lá novamente nos reunir, vamos definir, né, vamos ver o que eles vão dar de resposta para nós. Então, com certeza, até convido os novos pares em fevereiro para mais vereadores se fazerem presente, para que a gente consiga, de fato, cobrar respostas e ter retornos. A sua parte, vereador Sandro Fantinel. Obrigado, vereador Aldonei, parabéns aí também pelo seu empenho, o grupo foi muito bem representado, a gente se empenhou bastante. Fiquei um pouco constrangido em ver a falta de conhecimento do vice-líder lá do DAER, né? Tipo, não sabia de nada, né? Fica meio estranho para um cargo tão elevado. Mas o que me deixa, digamos, contente de um lado e preocupado do outro. Contente porque eles disseram que realmente, início do ano que vem, vão começar a refazer a camada asfáltica da Rota do Sol. E preocupado pelo outro lado, por quê? Será que quando que tiver toda recapeada, eles não vão fazer o que fizeram com as nossas estradas aqui da Serra e vão querer pedagiar a Rota do Sol? Porque se é para pedagiar a Rota do Sol, então que quem faça o recapeamento seja a empresa que vai pedagiar. E não nós com o nosso dinheiro e dinheiro do Estado, para depois uma empresa vir ganhar dinheiro em cima do nosso dinheiro. Então isso tem que deixar bem claro. A gente fica contente que o governo do Estado diz que vai recapear a Rota do Sol. Ótimo, parabéns, maravilhoso. Só espero que quando ela estiver pronta, não coloquem ali um pedágio. Porque daí vocês vão estar dando para uma empresa terceirizada dinheiro em cima do nosso dinheiro. E essa vergonha nós já estamos cansados de ver. Obrigado, vereador. Com certeza, vereador Sandro. E outro fator que nós abordamos lá é a questão das balanças. As balanças têm que ser instaladas urgentemente na Rota do Sol. Não adianta recapar, não adianta fazer um trabalho fantástico se não houver um controle nos caminhões, nos pesos. É que hoje passa caminhões lá, a todo momento, caminhões de tora muito pesados. E a gente sabe disso, é o que está detonando a Rota do Sol. Então, tem que haver, talvez, junto com esse processo de melhoria, tem que haver essa implantação de balanças móveis, uma fiscalização maior, né, para que nós tenhamos uma rodovia, uma estrada
de excelência para que a gente possa não estar perdendo vidas como vem acontecendo e prejuízos, né, com nossos carros, enfim. Outro assunto bem importante que eu gostaria de citar que é a Lei das Águas, né, colega Sandro Fantinel, onde nós tivemos na última segunda-feira, também da semana passada, a apresentação dessa lei para a comunidade, foi lá no salão da comunidade de Anarrec. No momento oportuno, declaração de líder do PSDB, por favor, presidente. Pode seguir, na hora que der. E lá foi apresentado pelo diretor do SAMAI, diretor João Ex, como vai ficar a nova Lei das Águas. E eu fiquei bem satisfeito, porque eu participei, eu acho que faltei 2 reuniões, colega Edson da Rosa, das reuniões nas comunidades da Lei das Águas. Participei em todas, principalmente do interior, aonde eu conheço muita gente me conhece e sabe das necessidades, e eu, como agricultor e como pessoa que está inserida lá no campo, também sei e sinto que nós precisamos. E eu fiquei muito satisfeito que na lei nós mandamos um ofício para o diretor João, e prontamente fomos atendidos. Segue em declaração de líder da bancada do PSDB, vereador Aldonei Machado. Na questão ali de nós criarmos um fundo esse que seja para custear aqueles serviços, né, de regularização, aqueles serviços de engenheiro, enfim, de arquitetos, para você regularizar o seu galpão, regularizar a sua casa, e esse fundo ele vai contribuir para isso. O fundo também ele vai contribuir para aquisição de maquinário para subprefeituras, que era outra solicitação nossa, para que a gente possa ter nas subprefeituras mais máquinas, mais tratores, mais retroescavadeiras, máquinas essenciais para ajudar os agricultores na sua produção, para ajudar os agricultores na escoação da safra. Então, outro ponto que foi solicitado, que foi encaminhado pelo nosso gabinete, naquelas escutas que nós tivemos, nós verificamos que seria muito importante. Outro ponto fundamental que foi citado é a questão da queima controlada, da limpeza de campos, né? Aquela limpeza controlada que hoje também não poderia ser feita, né, embora a lei federal permita, mas na lei das águas antigas não se permitia a limpeza com fogo. Claro, respeitando, a lei fala, respeitando a lei federal, que é respeitando as margens dos capões, respeitando as margens dos banhados e APPs. Então, é um ganho para os agricultores que utilizam dessa prática de limpeza de seus campos através da queima. Outro ponto que nós solicitamos foi a questão das fossas de esgoto local, que nas propriedades, isso já existia no passado, mas que o SAMAI custeie essas fossas para esses agricultores que estão inseridos nessas bacias de captação. Vou dar um exemplo, no distrito de Criúva, são mais de 11 mil hectares de bacia, então da bacia da Mulada, do Rio da Mulada, e esses agricultores que estão inseridos, que eles recebam, né, esse apoio do SAMAI, para que possam ter em suas propriedades as fossas, e também, além das fossas, para que eles possam, a cada 1 ano, a cada 2 anos, o SAMAI possa estar fazendo a limpeza, e isso vai ser garantido através deste fundo. Então, o SAMAI, além de colocar essas fossas e garantir uma água de qualidade para os agricultores, para nós aqui na cidade, também vai estar ajudando com a questão da limpeza dessas fossas. Então, é algo fantástico. Hoje, a gente vê muitos agricultores nos solicitando, pedindo ajuda para limpar, alguns que já têm fossa, que antes até a Secretaria da Agricultura fazia esse apoio, mas hoje ainda acaba não fazendo mais. Então, vai ser muito importante para os agricultores, né, Sandro? Para nós que conhecemos aquela realidade, esses agricultores vão ter mais benefícios, com certeza vão produzir uma água de mais qualidade que vai chegar aqui nas nossas torneiras, aqui na cidade, perfeita. Como todos dizem, a nossa água é a 5ª melhor água do Brasil, então nós temos que continuar cuidando, nós agricultores temos que continuar produzindo. Essa é uma parte, vereador. Nós temos que continuar
gerando riquezas, mas temos que ter uma contrapartida. Temos que ter uma contrapartida do município também, do SAMAI, e essa nova lei vai trazer esses benefícios para os agricultores. Então, fiquei bem contente. A questão do Sandro Fantinel também, eu acredito que fez algumas solicitações, o vereador Juliano também fez outras, na questão aqui mais voltada para a cidade, mais na região do Serrano, a questão dos índices construtivos, né, vereador Sandro, eu sei que o senhor fez também. Então, eu acredito, e quando essa lei chegar aqui para nós, eu acredito que toda a população, em termos tanto da cidade como do interior, vai ficar feliz, vai ficar contente. E essa lei não vai ser uma lei, a cada 10 anos nós vamos ter que repensar ela, porque as coisas evoluem muito. As tecnologias estão chegando rapidamente. Então, daqui a 10 anos, nós vamos estar discutindo novamente essa questão da lei das águas, modernizando novamente, né, e garantindo que nós tenhamos mais água, mais qualidade e que a gente possa preservar. Mais uma parte sua, senhor vereador Sandro Fantinel. Vereador Aldonei, entrando nesse assunto da lei das águas, eu ia me pronunciar mais à frente, mas já vou me pronunciar agora, porque daí fica já o registro, né? Que eu andei pesquisando a lei federal, tá? Andei pesquisando a lei federal, baixei ela e descobri algo que vai revolucionar a nossa situação, que é a questão onde eles se referem aos banhados. Que hoje a lei diz que tem que ter 50 metros tudo ao redor, longe do banhado, para te poder fazer qualquer coisa. Só que na lei federal não fala em banhado. Fala numa coisa chamada veredas. E a veredas não é igual ao nosso banhado. É um sistema diferenciado. E eu já entrei em contato com o presidente João Wes, já protocolei o pedido para que seja retirada, né, essa exigência dos 50 metros ao redor do banhado. Então, eu já protocolei isso, já entreguei para o presidente João Wes, ele já analisou a situação, viu que existe a diferença entre o veredas e o banhado, e provavelmente a minha proposição será aceita e os banhados não terão mais essa exigência de 50 metros para cada lado. É importante deixar isso registrado aí, porque vai agradar muito o nosso povo do interior, vereador Aldonei. Obrigado. Realmente, Sandro, esse detalhe também passou por mim, a questão das veredas, e a lei estadual fala na questão dos banhados, mas a lei federal fala nas veredas. E até quando nós conversamos inicialmente com o Henrique, né, ele até disse, não, é a mesma coisa e tal, e nós recebemos uma pessoa que é formada nessa área e tal, ele disse, não, a vereadora Aldonei, veredas é uma coisa, banhados é outra. Então, eu também fiz o mesmo papel que o senhor fez, né? Espero que nós sejamos atendidos, porque quem ganha é aquele agricultor, né? Quem ganha é aquela pessoa que produz, que está lá no campo de domingo a domingo, de sol a sol, de chuva a chuva, não importa o tempo, está lá produzindo e gerando alimentos e principalmente mandando água de qualidade aqui para a nossa cidade. Então, era isso, senhor presidente, nobres colegas, muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Aldonei Machado. Com a palavra, vereador Daniel